Olha, pessoal, então quem chegou e não colocou seu nome no chat, coloque, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês o exercício, né, a tela da atividade, e aí a gente vai fazer aquele esquema, né? Não temos gabarito para questões dissertativas, mas o que eu vou deixar aqui para vocês é a famosa resposta esperada, tá? Então, vamos lá. A atividade que a gente vai trabalhar hoje é a atividade da última semana. Acho que tem alguém que chegou agora, deixa eu ver. Vamos lá. Meus ajudantes de chat, por favor, né? Se aparecendo alguma pergunta, algum comentário no chat, vocês me avisem, por gentileza. Prof. Oi. O Brian falou que não vai poder participar do Meet porque ele tá de babado dos primos deles. Do primo dele. Tudo bem, Brian. Tudo bem, porque eu entendo. Essas coisas acontecem. E aí vai estar gravadinho, depois você pode assistir para você ver onde você acertou, onde você precisa melhorar, tá bom? Bom, Então, voltando aqui, a atividade que a gente vai corrigir é a última atividade, a terceira atividade, que foi, então, enviada no período de 16 a 27 de novembro, que vocês deveriam ter entregado até o dia 30, né? No entanto, como vocês viram lá no grupo, tem muita gente que não entregou ainda essa atividade. Então, por favor, né, galera? Agiliza aí para eu poder fechar a nota de vocês. Bom, essa atividade é uma atividade baseada em 2 textos, né? Que é a questão da sociedade urbana e industrial e fontes de energia e sociedade urbana e industrial, matriz energética e matérias-primas. Foram dois textos aí que a gente trabalhou para podermos chegar nessa atividade. Então, vamos lá. Vou fazer mesmo esquema, eu vou ler a questão, vou falar a resposta esperada, aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês pontuem e a gente vai discutindo, tá bom? Então, a primeira... uma outra coisa antes de eu começar a correção em si. A professora estava mais louca que o Batman quando organizou essa atividade, e aí aconteceram 2 fatos. O primeiro fato, quando esse Padlet foi disponibilizado, eu tinha subido o arquivo errado lá na plataforma. Aí teve a Rebeca, do nono B, que entrou em contato comigo para para tirar a dúvida, né? E aí, a partir da dúvida dela sobre a atividade, que eu fui ver que eu tinha feito coisa errada. Eu corrigi, eu informei isso nos grupos de sala, falei que havia trocado o arquivo, tá? Então, a primeira consideração sobre isso, que eu tinha postado, mas hoje, se você entrar no Padlet, é essa atividade que vocês vão ver lá, tá bom? Segunda coisa, a professora estava tão louca para organizar essa atividade, que eu não sei se todo mundo reparou que tem 2 questões 6. Tem uma 6 antes do mapa e uma 6 depois do mapa. O que foi bom, né? Porque ajuda aí nas correções que eu fiz, ajudou aí muita gente ficar com a nota cheia, né? Porque às vezes errou uma outra questão, essa questão ficou meio como um bônus, tá bom? Então, peço desculpas por toda a confusão causada e por eu ter desaprendido a contar agora no fim do ano, né? Coloquei 6 2 vezes. Mas vamos lá. Então, a primeira questão, ó. Por qual razão o petróleo, o carvão mineral e o gás natural são chamados de recursos naturais não renováveis? Bom, antes de eu começar a falar da resposta esperada, é importante a gente frisar que todo este conteúdo, ele já tinha sido abordado no 8º ano. Lembrem-se sempre que a gente pegou mudança de currículo no meio do caminho. Então, assim, muito que foi tratado nesses 2 textos e nesta atividade já havia sido trabalhado com vocês, tá? Então, assim, pouquíssima coisa foi novidade. A maior parte, né, a gente já havia discutido, vocês fizeram trabalhos,
foi um assunto que a gente trabalhou bem no 8º ano, né? Então, assim, essa é a primeira consideração. Mas vamos lá. Então, o que eu esperava de resposta para esta questão? Se você colocasse para mim lá que esses 3 combustíveis são chamados aí de recursos naturais não renováveis, porque o tempo que a natureza precisa para que eles sejam formados é um tempo muito grande, um tempo muito maior do que o tempo que a gente consome esses recursos. Ou seja, a gente usa mais rápido do que a natureza tem tempo de fazer, né, novo petróleo, novo carvão mineral, novo gás natural. Então, quer dizer que a gente vai usar esses recursos até eles se esgotarem. Então, se você minimamente disser para mim que eles são chamados de não renováveis porque eles vão acabar um dia, eu já considerei certo. Mas vão acabar por quê? Porque a gente consome eles numa velocidade muito maior do que a natureza tem capacidade de repor esses recursos, tá? Então, se você respondeu isso minimamente, eu considerei correta a sua resposta, tá? Tudo bem na primeira? Alguma questão? Tudo bem. Então, vamos lá. Questão 2. Cite 3 fontes sustentáveis de energia e explique por que elas recebem esse nome. Nessa questão, eu vou fazer uma pequena observação. Nas atividades que eu já corrigi, eu achei interessante porque deu uma... A pergunta deu, para algumas pessoas, ela teve um sentido duplo. Porque aqui fala para você falar 3 fontes sustentáveis de energia. Beleza, citou-se lá. E aí, explicar por que elas recebem esse nome. Que nome? O nome que a pergunta se refere é fonte sustentável. Teve gente que entendeu que tinha que explicar que lá, a energia eólica. Por que chama energia eólica? Aí a pessoa explicou, chama energia eólica por isso. Solar, chama energia solar por aquilo. Então, teve gente que confundiu isso. Na verdade, era para você falar, que nem, por exemplo, cite 3 fontes. Aí falou lá, eólica, solar, maremotriz, ou da biomassa, ou geotérmica. As pessoas foram, né, renovando aí, substituindo as fontes. E era para explicar por que elas são sustentáveis, né? Então, por que elas são sustentáveis? Porque a maneira como a gente utiliza gera pouco impacto no meio ambiente. Além disso, são energias que elas não têm um fim diferente das não renováveis. Então, a gente consegue continuar utilizando, gerando baixíssimo impacto no meio ambiente, e elas estão ali, né, à nossa disposição, vamos dizer assim. Elas não têm uma data onde aquilo vai deixar de existir, onde a gente não vai conseguir mais usar, por exemplo, a luz do sol como fonte de energia, tá? Então, aqui eu observei isso. Em alguns exercícios que eu corrigi, as pessoas deram essa confundida. Então, gente, aqui é aquilo que, né, quem já é meu aluno mais tempo, é aquilo que eu falo para vocês. A questão aqui é a leitura da questão, é língua portuguesa e não é geografia o problema, né? Então, cuidado na hora de ler essas questões. Isso fica a dica aí para a hora que vocês forem prestar vestibular, tá? Sempre ler com bastante atenção. Tudo bem a questão 2? Sim. Beleza. Então, vamos para a questão 3. Apesar da energia elétrica produzida por fontes hidráulicas ser considerada energia limpa, ela causa impactos socioambientais. Aponte alguns deles. Então, a gente sabe, né, a matriz energética aí que utiliza, né, as hidrelétricas para produção de energia elétrica, elas são limpas, depois que elas estão funcionando. Mas quando a gente coloca elas, né, quando vai construir uma hidrelétrica, ela gera uma série de impactos. Então, assim, dos impactos que a gente pode falar, o alagamento de grandes áreas, perda de biodiversidade, porque se a gente vai alagar uma região, plantas e animais que vivem naquela região vão deixar de existir, né?
Animais, a gente ainda consegue recolhê-los e levar para uma outra área parecida com a que ele vivia, né? Mas pode acontecer de ficar algum bicho ali e ele acabar ficando embaixo d'água. As plantas não têm o que fazer, né? As plantas vão ser realmente inundadas. Quando a gente pensa que regiões que são habitadas, por exemplo, por população ribeirinha, gente que vive na margem do rio e tira seu sustento dele, essas pessoas precisam também ser removidas para um outro ponto das margens do rio ou para um outro lugar para elas conseguirem se restabelecer. Então, assim, a construção da hidrelétrica, ela gera, tanto que chama isso, socioambientais. Então, tem o impacto ambiental, como eu disse, de perder ali biodiversidade, porque eu estou inundando planta, vão ter animais que podem ficar ali embaixo d'água também. E a questão aí dos humanos que podem viver nessas margens e precisam ser remanejados para uma outra área. Então, os impactos da hidrelétrica são esses, tá? O impacto da construção. Uma vez construída, aí sim ela passa a ser considerado uma fonte de energia limpa. Tudo bem? Alguma dúvida na 3, gente? Não, beleza? Eu vou seguir aqui. Qualquer coisa vocês falam. 4. Atualmente, observa-se que o consumo de energia no mundo é bastante desigual. Explique essa desigualdade. Galera, aqui também, em algumas respostas que eu li, o pessoal se prendeu a um trecho específico do texto, que até citava a China, se eu não me engano, a China e o Brasil. O texto traz um exemplo. Mas, na realidade, aqui, quando faz esse recorte do texto, a parte importante mesmo não aparecia, que era explicar o porquê. Por que tem essa desigualdade do consumo de energia? Então, nem todo mundo conseguiu captar das atividades que eu li até o momento, deixando isso claro. Mas eu li algumas que foram, que as respostas construídas. Uma delas é até da Ana Beatriz, do nono B, não sei se ela está presente, mas a sua resposta, Ana, se você estiver presente aqui, está muito boa, tá? O que eu esperava de resposta aqui? A desigualdade do consumo de energia, ela está ligada com a desigualdade econômica. Então, países mais desenvolvidos, países mais ricos, eles consomem mais energia do que países subdesenvolvidos, países que são mais pobres, né? Porque isso tem a ver com a maneira como as pessoas consomem e o que elas consomem. Então, a disponibilidade de energia e o seu consumo, na verdade, o consumo de energia está ligado também ao perfil socioeconômico. Então, países mais ricos consomem mais energia, países mais pobres acabam consumindo menos energia. Então, se você conseguiu explicar minimamente isso, que tem a ver com a desigualdade econômica, socioeconômica, essa desigualdade do consumo energético, tá? Super correta a sua resposta, tá bom? Também tudo bem até aqui? Posso seguir? Tudo bem. Então, vamos lá. Questão 5. Existe vantagem comercial resultante de investimentos em pesquisa e desenvolvimento? O texto, os textos trazem, né, essa ideia do quão importante é o setor de pesquisa e desenvolvimento, né, num país. No dia que a gente estava discutindo os textos, eu falei, né, eu também enfatizei isso, a gente está vivendo um momento onde as pessoas negam o papel da ciência na nossa vida, ao mesmo tempo, é um momento que a gente está super dependente do que a ciência tem para nos dizer, né, porque é nela que mora a esperança da gente retomar as nossas atividades normais, vamos dizer assim, né, a gente poder sair, se aglomerar e estar com quem a gente gosta, a gente deposita muita esperança no que a ciência tem feito em relação aí à pandemia, por exemplo.
Mas aqui falando de maneira mais ampla, a pesquisa em desenvolvimento ela tem uma importância gigantesca quando a gente observa alguns países onde elas priorizam essas atividades científicas, né? Por exemplo, quando a gente estudou tigres asiáticos, a gente viu que esse setor é muito presente, muito forte, em especial lá na Coreia do Sul, né? Eles sacaram que investir em tecnologia pode ser muito rentável, né? Pode inovar, né? Criar coisas novas pode gerar muito lucro. Então a gente vai para a nossa resposta, né? Então, existe vantagem comercial resultante de investimento em pesquisa e desenvolvimento? Sim, existe vantagem. Porque se eu estou pesquisando e desenvolvendo um produto novo, por exemplo, que pode mudar a maneira como as pessoas, né, alguma atividade simples, corriqueira da vida de todo mundo, aquilo que eu inventei, que eu descobri, pode mudar a vida das pessoas no mundo, isso vai ser capitalizado, isso vai gerar muito dinheiro. Então, quem consegue enxergar isso e investir em pesquisa tem uma visão mais ampla de como ganhar dinheiro, tá? Então, a resposta esperada aqui é sim. Tem muita vantagem em se investir em P&D. E por isso, porque se eu descubro uma coisa nova que potencialmente tem espaço no mercado, algo que possa ser vendido e comprado para as pessoas, isso vai gerar muito, muito lucro. Então, é interessante essa visão de investir e pensar na importância da pesquisa, tá? Bom, agora vamos chegar nas duas questões 6. A primeira questão 6. Aponte a diferença entre os conceitos. Aí eu tinha esse A voando aqui, tá? Não era para ter esse A. Aponte a diferença entre os conceitos de recurso natural e matéria-prima. Isso também está lá no texto, tá? Recurso natural, pessoal, então o que eu esperava de resposta? Recurso natural é aquilo que a gente encontra na natureza. Então, por exemplo, o petróleo, o minério de ferro, a madeira, a areia, tudo aquilo que eu vou na natureza e eu extraio, os próprios rios, né? A água dos rios é um recurso natural. Então, tudo aquilo que está na natureza e o homem pode, né? A humanidade pode usufruir daquilo em benefício próprio, é um recurso natural. Então, o recurso natural é isso, tá? Matéria-prima. Matéria-prima, a gente chama de matéria-prima qualquer coisa que a gente pode usar para produzir um outro produto. Essa matéria-prima, ela pode ser um recurso natural. Então, por exemplo, o minério de ferro, ele é um recurso natural e ele também é a matéria-prima para a gente fazer o ferro, por exemplo. Então, uma matéria-prima, ela também pode ser um recurso natural. Mas nem toda matéria-prima é um recurso natural. Por exemplo, para eu fazer um bolo, eu preciso lá de farinha de trigo, certo? A matéria-prima do meu bolo é a farinha de trigo. Mas a farinha de trigo, ela não é um recurso natural. Por quê? Porque eu precisei que alguém fosse lá no campo, plantasse o trigo, cuidasse dele, colhesse, transformasse aquele grão de trigo em farinha. E aí, depois eu peguei a farinha e fez virar bolo. Então, vocês conseguem entender a diferença? Recurso natural é aquilo que está lá na natureza e o homem pode racionalizar seu uso. O homem pode pegar aquilo para uso próprio, né? Para uso da humanidade. A matéria-prima é qualquer produto, qualquer coisa que eu possa transformar num produto diferente. E ela pode ou não ser um recurso natural. Ficou claro essa? Que essa aqui eu acho que é um pouquinho mais complexa. Eu consegui entender. Tudo bem, gente? Deu para entender a diferença aqui? Sim. Sim? Gente, vão falando, tá bom? Qualquer coisa, vocês vão me parando.
Bom, sigamos aqui, ó. No mapa a seguir, estão representados os países detentores das mais importantes reservas conhecidas de recursos minerais de base, ou seja, aqueles dos quais são obtidas matérias-primas essenciais para o desenvolvimento econômico. São em número de 18, né? 18 o quê? 18 recursos naturais essenciais. Carvão mineral, petróleo, bauxita, antimônio, cobalto, cobre, estanho, ferro, manganês, níquel, platina, chumbo, tungstênio, urânio, zinco, ouro, prata e diamante. Com o auxílio do planisfério político, respondo às questões. Então, aqui era para vocês pegarem um mapa mundi, que tem as fronteiras, para vocês conseguirem fazer a comparação. E aqui também vou fazer algumas ressalvas sobre os exercícios que eu já consegui corrigir. Tem gente que não usou o mapa para responder, e honestamente não sei de onde vocês tiraram as respostas, porque os exercícios estão construídos para vocês consultarem o mapa. Então, assim, quem não conseguiu fazer a leitura do mapa ou não entendeu que era para usar o mapa, não conseguiu responder corretamente, tá? Vocês vão entender aqui que todas as respostas estão postas no mapa. Então, a segunda pergunta 6. Aponte o país que é detentor do maior número de reservas conhecidas de recursos minerais de base. Vamos dar uma olhada no mapa, ó. Olha o título do mapa. Países detentores das mais importantes reservas conhecidas de recursos minerais de base. Certo? E aí tem aqui, né, um país que está super escuro e depois os tons aí vão clareando. E nós temos a legenda, né? Número de recursos minerais de base. O mais escurão ali tem 13, depois tem aqui de 6 a 10, de 4 a 5, de 2 a 3 e 1. E está espalhada aí pelos países do mundo. Então, a primeira pergunta aqui, a segunda pergunta 6, quer saber quem é o país que tem maior, né, número aí de recursos de base, de minerais de base. Esse país escuro aqui, pessoal, para quem não conseguiu identificar, é a Rússia, tá? Então, a Rússia é o país que tem mais minerais de base aí em seu território. Bom, gente, olha o tamanho do país, né? Eles têm uma extensão territorial gigantesca, então a chance deles encontrarem esses minerais é muito maior do que outros países cuja extensão é um pouco menor que a deles. Tudo bem? 7. E o Brasil? Em que grupo está incluído? Então, eu tinha que voltar aqui no mapa, encontrar o Brasil. O Brasil está aqui, na América do Sul. Aí também tem aquilo, né? O mapa tem uma representação um pouquinho diferente da que vocês estão habituados, né? Os países estão inclinados, vamos dizer assim, foi um né? probleminha na hora de fazer. Isso aqui, na verdade, gente, é um tipo de representação que pode aparecer para vocês. Agora o meu papo já vai mudar, né? Vai aparecer nos vestibulares, porque, né, o vestibulinho a gente, por fim, vocês não vão fazer prova, mas para o vestibular vocês vão encontrar esse tipo de projeção. E agora que vocês forem para o ensino médio, vocês também vão trabalhar com ela, tá? Então, aqui é identificar onde está o Brasil. Então, o Brasil está aqui. E aí, observando a tonalidade do Brasil aqui, o Brasil está essa cor entre 4 e 5, ó. É o terceiro aqui, vamos dizer, de intensidade de cor. Então, a resposta aqui da questão 7 é que o Brasil está na faixa entre 4 e 5 recursos minerais de base. Tudo bem? Então, era identificar o Brasil, identificar a cor e falar em qual faixa aqui que o Brasil estava inserido. A 8. E quanto aos Estados Unidos, ao Canadá e à Austrália? É a mesma coisa. Eu volto no mapa e identifico esses países. Então, estamos aqui na América, certo? América inclinada, Estados Unidos, Canadá, e aí eu tenho que ir lá para a Oceania, para a Austrália, que está aqui, certo? Deixa eu ver. Aqui não parece certo. Bom,
Então, vamos repetindo. Estados Unidos, Canadá e lá na Oceania, a Austrália. Veja as cores, né? Pelas cores desses 3 países, eles estão aqui no segundo nível de cor, vamos dizer assim. Estão entre 6 a 10 recursos minerais de base. Então, a resposta da questão 8 é entre 6 a 10 recursos minerais de base, tá? A 9. A 9 e a 10, pessoal, também aconteceu a mesma coisa. Tem gente que simplesmente ignorou a presença desta tabela e a presença do gráfico. E não sei de onde tirou a resposta, tá? É aquilo que eu já falei para vocês várias vezes, e, né, para quem chegou esse ano, vale a pena se eu prestar atenção nisso. Se o exercício te dá alguma informação, se ele te dá uma tabela, se ele te dá um mapa, se ele te dá um gráfico, se ele te dá uma imagem, se ele te dá uma foto, um pedaço de texto, ele não está colocando aquilo de enfeite. Está sendo colocado que é para você usar, para você ler e tirar alguma informação daquilo para responder o exercício. Então, nas questões 9 e 10, também aconteceu de aluno ignorar a presença dessas informações e responder, sei lá o quê, da onde tirou a resposta, tá? Então, vamos lá, ó, a questão 9. Observe atentamente a tabela ao lado e responda. Em relação à oferta de energia elétrica no Brasil em 2017, predominam as fontes de energia renováveis ou não renováveis? E explique. Aí a gente vai para a tabela. Olha o título da tabela. Brasil, oferta de potência de geração de energia elétrica em 2017. Veja, potência, pessoal, é potencial, é o que a gente pode produzir de energia. É o que a gente produz e usa? Não necessariamente. Mas a gente tem potencial para gerar energia a partir dessas fontes, tá bom? Bom, a partir disso, o que a gente pode ver? Olha, energia hidráulica com 61,4%. Depois vem a biomassa com 9,1%. Gás natural com 7,9%. Eólica e solar, 8,2%. Petróleo, 5,4%. Carvão mineral, 2%. A energia nuclear e o gás industrial, 1,2%. E aqui embaixo tem importação, porque a gente importa, por exemplo, petróleo e seus derivados. Então, são fontes de energia também. Então, a gente tem aqui essa questão de uma porcentagem da potência de energia do Brasil vinda aí de outros países, tá? Bom, aqui eu tenho que separar quem é renovável de quem não é renovável. Então, vamos lá. Hidráulica é renovável? Pelo termo, sim. Biomassa é renovável? Sim. Gás natural? Não. Eólica e solar? Sim. Petróleo? Não. Carvão mineral? Não. Nuclear? Não. E gás industrial? Também não. Também não. Importação aqui a gente não sabe qual energia é, então a gente não conta. Então, o que a gente faz? Um jeito de resolver esse exercício. Depois que eu identifiquei quem é renovável e quem não é, eu posso pegar e fazer a associação, juntar os valores. Então, eu somei aqui as porcentagens de todo mundo que era energia renovável. E se as minhas contas não estão incorretas, 78,7% da potência de geração de energia elétrica no Brasil, ela vem de fonte renovável, tá? Então, quase 80% da nossa potência de energia vem de fonte renovável. Aí ele pede para a gente explicar.
E aí a explicação, para quem, né, para gente que já estudou um pouco disso, das questões aí de geração de energia no Brasil, ela é simples. É só olhar o potencial hidráulico, né? Nós temos aí só de potencial energético vindo da energia hidráulica 61,4%, graças à nossa grande malha de rios. A gente tem muitos rios que são utilizados para geração de energia hidrelétrica. Então, assim, resumindo o exercício, resumindo a resposta, o que eu esperava que vocês colocassem? Primeiro, que predomina o uso de energia renovável no Brasil, e a principal explicação é devido ao uso do potencial aí da energia hidráulica, né? Ou seja, do uso das hidrelétricas, né, dos rios para geração de energia. Porque nós somos abençoados aí com uma grande, né, malha hidráulica, né, vamos dizer assim, malha hidroviária. A gente tem bastante rio, e aí a gente consegue usar o potencial desses rios para gerar energia elétrica. Tudo bem? Tranquilo, gente? Fazer a leitura da tabela, tudo bem? Tudo bem. Alguém escreveu alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Beleza. Então, vamos para a última questão. Exclusive, essa última questão, ela é muito parecida com o exercício que a gente fez ano passado, mas nunca é demais a gente falar, porque é um tipo de análise que é muito recorrente, principalmente nas provas do Enem, por exemplo. Então, vamos lá, ó. Faça a leitura dos gráficos ao lado e indique as possíveis semelhanças e diferenças entre a situação do Brasil e do mundo. Então, vamos olhar, começando pelo título, né? Oferta interna de energia por fontes não renovável e renovável no Brasil e no mundo, em porcentagem, no ano de 2017. Então, o primeiro diagrama de pizza aqui, a gente está falando do Brasil, e o segundo está falando do mundo. O verdinho, quando a gente olha na legenda, é fonte renovável. O laranjinha é fonte não renovável. Quando eu olho para o Brasil e quando eu olho para o mundo, eu consigo, a primeira coisa que eu vejo de cara é que a maior parte das fontes de energia, né, estão ligadas aí a fontes não renováveis. Porque olha aqui, o Brasil, 56,8% da energia vem de fonte não renovável. E no mundo, esse número vai para 86,2%. Então, posso falar que nos dois é mais da metade, mas a gente pode fazer acrescentar aí, falando que no mundo, né, mais de 85% vem de energia não renovável. Então, a gente pode colocar aqui semelhança, por exemplo. Então, como semelhança, que mais da metade da energia produzida, né, tanto no Brasil quanto no mundo, vem de fontes não renováveis. Isso é uma semelhança, tá? Porém, quando a gente olha o diagrama do mundo, esse valor é bem maior que o valor que a gente encontra no Brasil. Tudo bem? Quando eu olho para a energia não renovável, a semelhança, de novo, é que a menor parte, né, tanto no Brasil quanto no mundo, a menor parte da nossa energia vem de fonte renovável. No entanto, no Brasil, o uso da energia não renovável é muito maior do que aquela que a gente observa no mundo, porque no Brasil nós temos 43,2% da energia vindo de fonte renovável. Por que isso acontece no Brasil mesmo? Vamos ver. Por que no Brasil tem tanta fonte não renovável? Tanta fonte não renovável? Oh, perdão. Fonte renovável, desculpa. Por conta das hidrelétricas. Exatamente. Da energia hidráulica. Exatamente. Na nossa matriz energética, ela tem tanto espaço para energia não renovável, em comparação aqui, porque enquanto no Brasil a gente tem 43,2%, no mundo é 13,8%. Então, tipo,
É mais que o dobro aqui que a gente tem, né? Mais que o dobro? Acho que um pouquinho mais que o triplo. Pouco mais que o triplo, né, do que se usa no mundo de fonte renovável, a gente usa aqui no Brasil. Só que esse número só é possível porque nós temos muita hidrelétrica. Então, a nossa energia elétrica vem basicamente aí da fonte hidráulica, né, do uso dos rios. Então, por isso que a gente consegue, dentro desse cenário, a gente usa ainda bastante energia não renovável, mas quando a gente compara com o mundo, nós temos aí uma porcentagem importante da nossa energia que vem de fonte renovável, tá certo? Gente, aqui também não tinha muito mistério, não. Se você dissesse, né, dos jeitinhos de vocês aí, isso que eu coloquei, né, as semelhanças e as diferenças, tranquilo também de resolver. Mas é aquilo que eu estava dizendo, tem que prestar atenção no gráfico. O gráfico está aqui, era para ser utilizado, tá bom? Alguma dúvida, gente, ficou deste exercício, dessa atividade? Não. Não? Tranquilo? Então, assim, eu vou até interromper aqui a apresentação, só para a gente finalizar. Pronto. Essa atividade, como eu expliquei, foi uma atividade que foi mais longa, porque, como vocês viram, esse bimestre foram menos atividades, então eu tive que fazer uma atividade um pouquinho mais extensa para caber mais coisas. No entanto, esses assuntos não eram totalmente inéditos, então acredito assim que quem se utilizou dos textos e puxou da memória algumas coisas e participou da aula, conseguiu assistir a explicação, não teve assim grandes dificuldades para realizar, tá? Eu vou também interromper a gravação antes que eu me esqueça.